Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros. Estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, o advogado, ex-secretário de Saúde de Alagoas, que disputou seu primeiro mandato em 2022. Foi eleito o mais votado do Estado com 61.142 votos, sendo 23.300 apenas aqui em Maceió. Falamos de Alexandre Aires. Bom dia. Bom dia, Flávio. Tudo bom, deputado? Tudo bem. Bom, eu gostaria de saber, inicialmente, até que ponto o seu trabalho como secretário da Saúde, principalmente naquela época do combate à pandemia da Covid, né, resultou nessa sua excelente votação. Olha, Flávio, eu queria só historiar um pouco. Eu fui secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no início do governo Renan Filho. Lá fizemos um trabalho muito interessante, conseguimos tornar Alagoas o primeiro estado do Norte e Nordeste a não ter lixão a céu aberto. Então foi uma marca e um orgulho muito grande que eu tenho nessa minha passagem pela pauta ambiental. Em seguida eu fui secretário estadual de saúde. Naquele momento, em 2019, o maior desafio meu, do ex-governador Renan Filho, era fortalecer o atendimento hospitalar. O que é que isso quer dizer? Fazia 40 anos que não se entregava um hospital de grande porte em Alagoas. O último hospital tinha sido o HGE, ainda à época, Unidade de Emergência, Armando Lages. Então, nós focamos nesse desenvolvimento para fortalecer a média e alta complexidade. Em seguida, veio o advento da pandemia. Isso me trouxe uma visibilidade muito grande e eu tenho certeza que essa minha votação foi oriunda do reconhecimento da população pelos ótimos resultados alcançados no meu período na saúde. Bom, falando na sua época da saúde, quando a pandemia chegou aqui no início de 2020, não é? Mais ou menos em março de 2020, né? Fazendo 3 anos, Alagoas, de repente, inaugurou 6 hospitais e 7 UPAs, salvo engano, não é isso? E eu pergunto, foi coincidência? Vocês não adivinhavam que Sem iria dúvida ter nenhuma, foi pandemia. coincidência. O único ponto incontroverso que existia era a ausência de leitos públicos em Alagoas. Nós não tínhamos porta de atendimento para a nossa população. Então, todos os municípios alagoanos, e principalmente a capital, que é uma das poucas capitais do Brasil que não tem hospital municipal público, é bom que se registre isso, nós nos acostumamos a direcionar todo tipo de atendimento para o Hospital Geral do Estado, seja baixa complexidade, pela ausência de cobertura da atenção básica aqui na capital, seja média ou alta complexidade. Então, o HGE sozinho não tinha como fazer todo tipo de atendimento. É por isso que nós decidimos descentralizar os serviços. O que é que isso quer dizer? Nós construímos 3 hospitais no interior, um em União dos Palmares, um em Porto Calvo e um em Delmiro Gouveia. Deixamos outro em construção em Palmeira dos Índios, todos no mesmo porte, com 100 leitos clínicos e 30 leitos de UTI. E aqui na capital, nós entregamos 3 hospitais de grande porte. Um para as mulheres, um para as crianças e um metropolitano. Mas, Flávio, só para que você possa entender e eu falar de maneira bem rápida, todos esses hospitais abertos de uma maneira geral e sendo todos para atendimento diverso, como é o HGE até hoje, nós iríamos ter daqui a 5 anos a mesma estagnação, porque a população continuaria procurando essas portas de atendimento, independente da complexidade do seu caso. Como que se resolve isso? E não foi uma ideia do Alexandre Aires, nem dos técnicos da saúde, nem do Renan Filho. Isso está na literatura da medicina e do atendimento hospitalar, do atendimento em saúde pública no Brasil. Nós trouxemos para cá a figura das UPAs. Maceió não tinha UPA. Hoje Maceió tem 6 UPAs abertas que fazem o primeiro atendimento e, caso seja necessário, esses pacientes são direcionados para o Metropolitano, para o Hospital da Mulher ou para o HGE. Bom, de maneira geral, quando se fala em hospital público, a gente tem uma certa aversão, isso é fato, não sou eu pessoalmente, é a população de maneira geral. Agora, a gente conversava a respeito, antes da entrevista, como explicar o Hospital Metropolitano de Maceió, que para mim, não conheço, confesso que não conheço, mas só tem elogios. Não é o que acontece em relação aos outros. Veja, Flávio, quando eu entrei na saúde, eu identifiquei uma cultura dos servidores de uma maneira geral, os servidores muito desmotivados. E desde pequeno eu aprendi com meus pais que primeiro a gente dá os direitos para depois cobrar os deveres. Então nós passamos a dialogar com os servidores para a melhoria das condições de trabalho, melhoria dos salários, para depois a gente cobrar a humanização.
Porque há uma cultura, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil de uma maneira geral, de que o hospital público pode ser de qualquer jeito. Que o hospital público pode ter o lençol rasgado, pode ter uma comida estragada para o paciente ou para o servidor. E com muito trabalho, com um trabalho realmente cultural, nós conseguimos mudar essa característica aqui. E alguns hospitais se destacaram. Se destacaram porque tiveram uma gestão de excelência. Eu queria aqui de público fazer essa ressalva para o doutor Marcos Ramalho, que foi meu secretário adjunto e foi diretor do Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano ganhou prêmios e certificações até internacionais nesse curto período que nós ficamos à frente da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, para encerrar o assunto, a sua passagem pela Secretaria de Saúde, eu gostaria de saber com relação à questão da Covid. Infelizmente, aliás, felizmente, é uma coisa que está passando, está se tornando uma doença comum, né? Tanto é que está saindo até no noticiário. Está saindo do noticiário. As notícias que saem sobre o Covid são muito poucas, graças a Deus, hoje em dia. Mas, apesar disso, a gente está numa nova fase de vacinação contra a Covid e tem pessoas que insistem em não se vacinar e aconselhar outros a não se vacinarem. O que é que o senhor teria a dizer a essas pessoas? Olha, eu queria reiterar, faz tempo que eu não falo, não tenho essa oportunidade de falar com o público sobre a necessidade da vacinação, mas sem dúvida nenhuma, tudo que você falou na sua indagação, ela é decorrente da vacina. Nós hoje consideramos a Covid uma gripe normal como tantas outras, em razão da vacinação. E essa vacina que está sendo agora ofertada pelo poder público, essa vacina bivalente, para quem ainda não entendeu a sua importância, ela é necessária porque ela traz os componentes do vírus anterior e também da variante Ômicron. Então, quem não tomou, deve tomar, deve procurar os postos de saúde das prefeituras para tomar essa vacina, porque sem dúvida nenhuma ela é muito importante. Eu só imputo esse discurso ainda anti-vacinação ao radicalismo político que o Brasil vem vivendo nos últimos anos. Outra coisa, deputado, saúde, acredito que naturalmente vai ser, ou já é, pauta da sua atuação na Assembleia, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Agora eu sou muito inquieto e dinâmico, estou muito preocupado com a mobilidade urbana. Na sua primeira fala aqui na abertura do programa, você disse, eu tive 23 mil votos em Maceió. Eu tenho um olhar voltado para a capital, para a região metropolitana, onde eu fui muito bem votado. Eu sou deputado estadual de toda Alagoas, mas eu tenho um carinho especial por Maceió, por Marechal Deodoro, que é a minha terra do coração. E aqui, principalmente, eu estou muito preocupado com algumas situações. Eu queria pontuar duas. A mobilidade urbana aqui na capital. Nós temos uma dificuldade muito grande. Para você ter uma ideia, Flávio, 8 mil pessoas, ou seja, 80% de quem trabalha no centro da cidade, mora na parte alta. O que é que isso quer dizer? Que a prefeitura precisa tomar uma medida para entregar a essa população moradias habitacionais mais perto do local de trabalho, para que a gente evite que essas pessoas se desloquem de transporte público e engarrafem o trânsito na capital. Um outro ponto que me preocupa muito e diz respeito à região metropolitana é a questão das nossas lagoas, da Lagoa Mundaú e da Lagoa Manguaba. A gente precisa ter um trabalho, um plano de recuperação, não para 2023, mas um plano de recuperação para o futuro, onde a gente faça um desassoreamento correto, com a recuperação das matas ciliares, para que aquele recurso natural seja bem aproveitado e possa dar um retorno para a sociedade, no âmbito ambiental, no âmbito social e no âmbito econômico. Outra coisa, falando aí em saúde, no seu trabalho como deputado estadual, eu queria saber um pouco a respeito do projeto Heróis da Saúde. Do que se trata? Que foi, me parece, o seu primeiro projeto. Sem dúvida, foi o meu primeiro projeto. Ele é até uma alteração de uma lei já existente. Eu procuro ser muito justo nas minhas coisas. O deputado Galba Novaes já tinha feito uma lei nesse sentido e a gente está alterando, propondo, na verdade, a alteração para ampliar o espectro dessa lei. O que é que ela quer dizer? A gente está propondo que quem participou da linha de frente da Covid-19, seja em qualquer cargo da área assistencial, ele tenha uma pontuação extra ao disputar concursos públicos e processos seletivos aqui no Estado. Nada mais é do que um reconhecimento, porque por mais que eu passe aqui todo esse tempo falando com você, só quem estava na linha de frente realmente sabe o quanto foi danoso, preocupante, arriscado estar ali lutando para salvar a vida de alagoanos e de pessoas de outros estados que aqui se internaram. Ok, vamos a um breve intervalo em Contextualizando. A gente volta daqui a pouco conversando com o deputado estadual Alexandre Ares, do MDB.
Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Está comigo o deputado estadual Alexandre Aires. Deputado, no bloco anterior, já no final, o senhor fez uma referência à necessidade de Maceió se preocupar com a mobilidade urbana e citou inclusive os seus 23 mil votos que teve aqui na capital. Alguma sinalização para a eventual candidatura a prefeito no próximo ano aqui em Maceió? Você sabe, Flávio, que quando eu estava respondendo essa pergunta anterior, eu já fiquei preocupado que a próxima pergunta fosse essa. Mas, na verdade, eu não tenho observado nenhum tipo de movimento no meu partido para que a gente dispute a eleição o ano que vem. Inclusive, nós temos dentro do nosso grupo político outros nomes que eu considero que estão à minha frente, como o próprio vice-governador Ronaldo Lessa, doutor Vanderlei, que foi vice-governador, já foi candidato a prefeito, o ex-prefeito Rui Palmeira, a ex-prefeita Cátia Borne. Então, eu sou um neófito na política, estou começando agora e quero subir cada degrau. O que eu quero é participar e poder, da mesma maneira que eu fiz na saúde, no meio ambiente, o que eu quero agora é usar o meu mandato para transformar a vida das pessoas. Mas seu domicílio eleitoral é daqui ou é de Marechal Deodoro? Não, eu voto em Marechal Deodoro, já há muito tempo. Não pretende mudar? Não, no momento não. A propósito do deputado José Vanderlei, né, novo deputado também, assim como o senhor, ele é um ex-secretário da Saúde também e passou a ser um parceiro de Assembleia. Sem dúvida, eu costumo dizer que se eu não tivesse sido candidato a deputado estadual, eu teria votado no doutor Vanderlei. O doutor Vanderlei é um amigo da minha família, era muito amigo do meu pai e nos bastidores, como ele gosta de atuar, ele me ajudou muito enquanto eu fui secretário de saúde, principalmente no enfrentamento à pandemia. Poucas pessoas sabem, mas o Hospital do Coração, que hoje já atendeu 6 mil pessoas, que fica ao lado do Hospital Metropolitano, é o primeiro hospital cardiovascular público aqui de Alagoas. Ele saiu da mente do doutor Vanderlei com pequenas contribuições minhas, do ex-governador Renan Filho, mas que hoje, quando eu passo por ali, ou quando eu vejo alguma notícia que o governo de Alagoas publica, eu fico muito feliz de saber que a gente deixou mais esse legado para a população alagoana. Bom, que outros projetos o senhor poderia citar da sua autoria nesse um mês, né? Apenas um mês de exercício de mandato de deputado estadual? Veja, Flávio, eu tenho, como eu te disse, eu tenho um olhar voltado para a saúde pública, mas eu não quero ficar restrito a essa pauta. É uma pauta que eu vou levar para o resto da minha vida, uma bandeira que eu vou sempre defender, mas o que tem me preocupado muito é a questão da educação também. E o que eu tenho observado é que, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil de uma maneira geral, a gente tem fomentado e ampliado os programas sociais sem ter um enlace, sem ter uma vinculação com a evolução educacional dos beneficiários. O que é que isso quer dizer e qual é a proposta que eu vou levar? E estou te dizendo em primeira mão, tá? Ainda não tinha divulgado isso, mas qual é a bandeira que eu vou defender e tenho defendido a partir de agora, nos bastidores e agora de maneira pública? Nós precisamos vincular os beneficiários de qualquer programa social em Alagoas ou no Brasil à sua evolução educacional, para que a gente não fique eternamente criando bolsas e benefícios para essas pessoas, sem que elas se preocupem em buscar também a sua subsistência. Então, a minha bandeira e a minha defesa, especificamente, é que a gente consiga transformar Alagoas e o Brasil investindo na educação. Como é que se daria a execução dessa proposta? Nós precisamos aproveitar o CAD único nacional que já existe, criar um CAD único talvez estadual e, por exemplo, Flávio, vou dar um exemplo aqui didático, Flávio Gomes de Barros, ele recebe o programa do leite lá em Major Isidoro, ele só tem o ensino fundamental, ele vai ter um período para que ele possa apresentar para o poder público uma evolução educacional. Ele precisa sair do ensino fundamental, ele precisa fazer um curso técnico ou fazer qualquer outro tipo de movimento educacional que ele possa justificar para a sociedade de uma maneira geral, que é o grande contribuinte desse benefício, que ele está se esforçando para sair dessa dependência beneficiária e se tornar um cidadão que possa subsistir com o seu esforço. Que outros projetos o senhor teria em andamento? Olha, eu tenho outros projetos que estão sendo elaborados pela minha equipe, a gente vai começar a anunciar, esses aí eu não posso dar o spoiler, não posso dar o furo agora. Tá certo. Mas, para quem está assistindo a gente, a nossa bandeira é a bandeira da saúde, a bandeira da educação, como eu falei agora, é uma bandeira muito importante, a bandeira do meio ambiente e tudo aquilo que possa trazer benefício e transformações para a vida do cidadão alagoano. Bom, voltando ainda à sua atuação como secretário da Saúde, depois que o senhor se elegeu deputado estadual, já no final do ano passado para o início deste ano, surgiram comentários de que a Secretaria da Saúde estaria devendo muito a fornecedores, prestadores de serviços, coisas desse tipo.
O que é que o senhor teria a dizer a respeito? Excelente pergunta, Flávio, porque hoje ser gestor bem intencionado é fácil. Por quê? Porque nós temos a transparência pública. Então, qualquer pessoa, seja jornalista ou qualquer pessoa da sociedade, pode entrar no site da secretaria e observar como se deram os pagamentos. Eu não respondo a nenhum processo, nunca fui notificado de absolutamente nada, nem pelo poder, nem pelos órgãos de controle, órgãos de fiscalização. Estou muito tranquilo pelo trabalho que foi feito. Eu já ouvi nas entrelinhas ou até em colegas seus dizendo assim, mas incharam a folha da saúde de profissionais. Mas é claro que a gente teve que contratar mais gente, por dois motivos. Primeiro, que nós abrimos 6 hospitais, e o hospital se faz não com tijolo, se faz com gente. Gente para cuidar de gente. E um outro fato muito importante, e eu te disse aqui em off agora há pouco, o Hospital Metropolitano, por exemplo, tinha 30 leitos de UTI na sua concepção. Nós chegamos a funcionar com ele com 80 leitos de UTI. É claro que houve um aumento na folha de pagamento. Isso é inerente e foi decorrente do esforço que foi feito para salvar as vidas das pessoas. Agora, nesse momento pós-pandemia, o que eu tenho conversado com o governador Paulo, com o secretário Gustavo, é que eles estão reorganizando a rede para redimensionar e a gente poder utilizar os hospitais para aquilo que eles foram concebidos. O Hospital da Mulher para cuidar de mulher, o da criança das crianças, o Metropolitano para ser um hospital cirúrgico e o HGE com o seu perfil mais abrangente. Então essa reorganização ela é necessária, mas não pode se perder de vista que nos últimos 2 anos nós éramos chamados de heróis da saúde, porque a gente estava salvando vida. E para salvar vida numa guerra, a gente tem que usar todas as armas. Bom, essa questão desses problemas na saúde foram originários, inclusive de alguns aliados do seu grupo político. Isso lhe colocou em alguma situação de divergência com ele, não? Não, de forma alguma. Eu nunca ouvi, na verdade, nenhum aliado falando sobre qualquer tipo qual foi o termo que você usou? Qualquer tipo de aumento ou de rombo, não sei se você usou esse termo, mas eu já ouvi esse termo, na Secretaria de Saúde, aumento das despesas. Isso é fruto também, Flávio, e eu não tenho dúvida disso, isso é fruto de ter um novato na política. Eu sou um cara que sou fora do meio e entrei na política agora. Então, é claro que isso traz algum tipo de rejeição, mas eu estou muito consciente, muito tranquilo, na verdade, muito tranquilo do trabalho que foi feito na saúde pública de Alagoas. Bom, e quais são os seus planos futuros para a política? Olha, eu não tenho ainda. Eu faço parte de um grupo político liderado pelos senadores Renan Calheiros e Renan Calheiros Filho, pelo governador Paulo Dantas, pelo presidente da Assembleia Marcelo Vitor. Foi essa coalizão que nos fez ganhar quase tudo aqui em Alagoas e que me tornou o deputado estadual mais votado nessa eleição e o segundo da história, só perdendo para o senador Rodrigo Cunha em 2010, que teve 64 mil votos. Mas, como eu disse agora há pouco, eu sou um neófito. Eu comecei agora na política e vou trabalhar, sem olhar para frente com um objetivo de mandato, mas com um objetivo único de trabalhar pela população, pelos aqueles que confiaram em mim e pelos aqueles que não me conheciam, porque eu ganhei com 61 mil, mas eu sou deputado de 3 milhões. O senhor se considera um neófito, mas vem de uma família de políticos, né? Seu pai foi vereador em Marechal Deodoro, seu irmão é prefeito pela 2ª vez de Marechal Deodoro, então tem uma raizinha, digamos assim. Não, eu tenho uma raiz política, mas é muito diferente de você disputar a eleição. Você votar no seu pai, votar no seu irmão, votar no familiar, é diferente de você ser o candidato, de você colocar a sua cara para a população e dizer qual é a sua proposta. Cada um tem um CPF, cada um é uma pessoa, tem a sua personalidade. Então eu tenho, e isso me ajudou muito, essa bagagem política da minha família, mas é a minha primeira vez e eu com muita humildade estou muito animado para continuar trabalhando pela população alagoana. E a sua avaliação já como político, né? Mas não especificamente na área de saúde, em relação à conjuntura política nacional no momento? Olha, eu acho que o governo Lula está ainda no início. Eu tenho conversado muito com o ministro Renan Filho, além de ser um líder do nosso grupo político, ele é um amigo, nós convivemos muito proximamente nos últimos 7 anos. E eu tenho ficado animado com o que eu tenho ouvido. Agora é um momento de turbulência, eu acho que agora a gente precisa desarmar os palanques. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Nos 2 grupos políticos há acertos e erros. Não adianta a gente querer agora massacrar quem perdeu a eleição, nem encontrar culpados
de uma maneira geral. Eu acho que não cabe mais no Brasil esse tipo de radicalismo. O que a gente precisa é encontrar um caminho moderado para que a gente possa construir o Brasil, sem esse discurso de reconstrução. O que a gente precisa é aproveitar o que deu certo no governo passado, corrigir as suas dificuldades e olhar para frente. Não dá para a gente continuar fazendo esse divisor aqui no Brasil, porque isso ninguém ganha. Bom, nessa sua área de saúde, já que o senhor foi secretário da Saúde aqui em Alagoas, criou esse vínculo, né, com esse segmento. Ele pergunta, em nível nacional, do governo Lula, o que é que está achando nesse trabalho? Olha, ainda está muito lento. A gente precisa, inclusive, eu tenho um pleito que o governador Paulo Dantas já fez em Brasília, que é a habilitação dos hospitais. Esses hospitais que foram construídos em Alagoas e que salvaram muitas vidas e vêm salvando muitas vidas, eles continuam sendo mantidos exclusivamente com recurso público estadual. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, precisa garantir esse financiamento porque está previsto na legislação. Então é um pleito, eu já estive em Brasília semana passada, conversei sobre isso com o líder do MDB, o deputado Isnaldo Bulhões, e a gente tem lutado para conseguir essa liberação porque é mais recurso para Alagoas, para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de atendimento do cidadão. E com relação a essa, ainda na área de saúde, essa nova vacina, a bivalente, que ainda faz parte do combate à Covid. Isso, como eu falei agora há pouco também, é uma vacina muito importante que a gente precisa, que quem ainda não tomou, precisa entender a sua necessidade, porque ela é composta pelos dois tipos de vírus, o vírus da Delta, que foi uma das variantes mais letais, e da Ômicron, que apesar de não ter uma letalidade muito grande, mas ela tem um poder de transmissibilidade grande. A Covid agora se tornou uma gripe, porque todo mundo praticamente está vacinado. Mas quem não se vacinou, ou quem se vacinou de maneira incompleta, precisa ter esse entendimento de que um vírus gripal, somado a algum tipo de comorbidade que você já tenha, pode ser uma causa letal. É interessante que o senhor tem formação jurídica, né? É advogado, foi secretário de saúde. E eu lembro que a época um período que o senhor era secretário da saúde, quem era do município era o ex-deputado Zé Tomás Nonô, que também formação jurídica, foi até promotor de justiça, né? Isso. E, desculpe dizer publicamente, mas deram certo todos os dois, tanto o Nonô no município como o senhor no estado, deram certo, apesar de não ser especificamente na área, o que é uma coisa, digamos assim, que não é muito comum, não é muito natural, né? A gente vê uma pessoa fora da área. Porque é uma coisa mais cultural aqui no Brasil, sabe, Flávio? O que a saúde precisa, o que a educação precisa é de gestão. Gestão, exatamente. Então, eu sou especialista em gestão e quando o Renan me chamou para assumir a saúde, foi para fazer gestão. Eu não fui para lá para operar ninguém, nem para medicar nenhum tipo de paciente. O que eu fui para lá foi para acelerar a entrega dos hospitais, reduzir as despesas da saúde, realizar o concurso público, que fazia 19 anos que não tinha na saúde, construir o plano de carga e carreiras ao lado dos servidores. Então, tudo isso foram conquistas que nós conseguimos na saúde, mas sempre ao lado de um corpo técnico de especialistas. Você imagine se eu, como secretário, poderia enfrentar a Covid sozinho, se eu não tivesse ao meu lado infectologistas como a Luciana Pacheco, se eu não tivesse especialistas como o Herbert Charles, e dentre outros que eu não vou nominar aqui, mas que foram, sem dúvida nenhuma, importantes para me embasar no momento de liderar esse enfrentamento aqui em Alagoas. Agora, para encerrar, uma pergunta que eu costumo fazer a quem é político, que chega por aqui. O que é que o senhor teria a dizer para aquele eleitor brasileiro, principalmente os jovens, que parece meio desestimulado com a atividade política? É um ponto interessante isso, Flávio, porque a gente precisa investir aqui em Alagoas e no Brasil em educação política. As pessoas se acostumaram a ficar nas redes sociais, sentados no sofá, criticando quem assume esse compromisso de disputar uma eleição. O termo político hoje virou uma coisa muito pejorativa. Você é político, você é corrupto, você é ladrão. E tem muita gente bem intencionado. Então, o jovem, o cidadão de uma maneira geral, o que ele precisa é se educar politicamente, porque a política é o único meio de transformação da sociedade. Então, o que a gente precisa é desse entendimento. Ok, você pode rever essa entrevista com o deputado estadual Alexandre Aires no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo termina por aqui. Tenham um ótimo final de semana.